A primeira coisa que vamos fazer é importar algumas peças para o nosso projeto. Importar peças e vou importar um projeto. Agora vou estar otimizando e por fim vou clicar para gerar tudo. Após ter finalizado a exportação, nós podemos abrir o software de criação de etiquetas. Vamos para a nossa área de trabalho. No ícone do software, clique com o botão direito em cima dele e vai em abrir o local do arquivo. Aqui dentro, que seria a pasta de instalação do software, vá para baixo e encontre esse executável, Telerik Report Designer. Alguns usuários mais antigos vão ter as duas versões do Telerik Report Designer, a 64 bits, que não tem nada no final, e a 32 bits, que mostra o x86 no final. Vamos utilizar sempre o 64 bits. Clique com o botão direito e executar como administrador. Feito isso, vai abrir o software de edição de etiquetas. Vamos começar buscando alguma etiqueta que a gente quer editar. Vou aqui em computador, vou em browse, vou na pasta de instalação do software e agora vou selecionar alguma das etiquetas. No caso, eu vou querer editar o modelo 5. Então, antes de editar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para não ir salvando em cima do arquivo original, né? Se quiser, pode renomear ele aqui. Eu vou clicar para abrir. O primeiro ponto que a gente precisa ver é se está aparecendo todos os campos aqui do lado direito. Novamente, em algumas versões mais antigas do software, a gente utilizava a versão 32 bits, então pode não aparecer aqui do lado esquerdo. Se não estiver aparecendo, você vem em cima de SQL Data Source. Em Connection String, ele provavelmente estará aqui, em vez de ACE, vai estar escrito JET 4. Então, no seu software deve estar assim. Então, basta a gente alterar isso daqui, em vez de JET, para ACE e 12. Que daí já vai aparecer todos os campos aqui do lado direito. Vamos começar com alguma explicação básica aqui do software. Primeiro ponto, aqui em Home, onde que a gente define o tamanho do texto, para onde que eu quero centralizar o texto, se eu quero para a esquerda, no meio, direita, justificado, se eu quero que alinhe em cima, no meio ou abaixo do campo. Também temos algumas questões da borda. E também temos aqui o botão Preview, que esse botão, quando eu clico nele, ele vai pré-visualizar como que vai ficar a etiqueta. Nesse caso daqui, como vocês podem ver, tem um erro nessa etiqueta. Esse erro é por conta de um campo para colocar a logo da empresa, que ela não está no caminho certo. Porém, isso só não está no caminho certo para quando a gente está editando a etiqueta. Depois, quando for gerado pelo software, ela irá sair correto. Mas se você não quiser ver esse erro, basta voltar aqui no Designer, selecionar o campo da logo, que no meu caso seria esse, e eu vou tirar aqui a pasta Reports barra da frente do nome da logo. Vamos voltar aqui para o Preview. Então agora vocês podem ver que a etiqueta está correta. Aqui está mostrando só uma etiqueta. Se eu quiser passar para a próxima etiqueta, eu posso clicar aqui em Next. Posso voltar. Ou, de uma forma melhor, você pode vir aqui e clicar em Print Preview, que daí vai mostrar o tamanho de cada uma das etiquetas e como que elas serão impressas. Voltando aqui para o Designer, quando eu quiser inserir um novo campo, eu posso vir aqui em Insert, clico na página, então aqui tem os campos que eu posso adicionar. Os principais que nós utilizamos seriam o Text Box, HTML Text Box, Picture e Barcode. Depois, as outras abas aqui em cima, vocês não vão estar utilizando elas para nada. Agora vamos explicar um pouquinho sobre como que são criadas as etiquetas. Primeira coisa, vocês podem ver que tem alguns campos que estão em cima de outros campos, que no caso são esses 4 campos. Esses 4 campos são as informações que vão para a etiqueta de sobras. Como que a gente define o que vai aparecer numa etiqueta e o que vai aparecer na outra etiqueta? Se eu clicar em um desses campos, vendo aqui no lado direito, vocês vão ver que tem condições de formatação, Condition Formatting. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, tem uma regra que diz: se part name, o nome da parte, for diferente de sobra de material,
a gente muda aqui a condição de estilo dele e a gente desativa o Visible. Ou seja, então, se o nome for diferente de sobra de material, o Visible ele vai ser desabilitado. Já em campos normais, de etiquetas normais que não são de sobras, a condição vai estar invertida. Então, se eu clicar aqui em qualquer campo, vier aqui nas condições de formatação, como podem ver, se o part name for igual à sobra de material, não vai aparecer, o visible fica igual a falso. Para facilitar a edição, o que normalmente a gente costuma fazer é selecionar esses campos das sobras e arrastar eles aqui para a direita, diminuindo o tamanho deles. Depois, antes de salvar, a gente volta para o tamanho original, ocupando aqui a etiqueta inteira. Como que a gente define o tamanho da página? Para definir o tamanho da página, a gente tem que mudar em dois lugares diferentes. O primeiro lugar, clica fora, não seleciona nada, vem aqui para baixo, em Page Settings, vamos clicar nos 3 pontinhos e vamos definir qual que vai ser o tamanho da etiqueta. Nesse caso aqui, ele está com 101.6 por 50,8. Vocês podem mudar para o tamanho que for necessário para vocês. Então vamos alterar aqui para 100 por 50. Aqui na pré-visualização não mudou nada. Para de fato ser alterado, agora eu tenho que alterar o segundo lugar. Eu clico na página, venho aqui embaixo, aqui eu tenho a largura e a altura do campo. Então vou colocar aqui 100 milímetros por 50. Nesse caso eu tenho esses 4 campos aqui que eles ficaram para fora da página, então vamos arrastar aqui ele novamente para dentro da página. Agora vamos falar um pouco sobre os campos que nós temos para utilizar. Primeiro, vou vir aqui em Insert, vou clicar na página e vou adicionar um text box. Vou colocar ele aqui embaixo, abaixo da imagem, vou diminuir o tamanho da imagem. No campo text box a gente pode colocar um valor simples nele, ou seja, podemos colocar um texto ou colocar um campo. Para colocar um texto eu posso dar 2 cliques para editar ele. Por exemplo, vou escrever teste. Vamos voltar aqui para Home e vamos clicar em Preview. Então pode ver que todas as etiquetas saem com o campo teste. Se eu quiser colocar esse campo na vertical, basta eu selecionar o campo, vir em Angle e mudar aqui, por exemplo, para 90 graus. Redimensiona conforme a necessidade e daí ele já fica aqui ajustado. Outra coisa que nós podemos fazer é mudar a fonte, o estilo da letra. Então, para fazer isso, seleciona o campo desejado, vem aqui em cima, modifica para qual fonte você quer, por exemplo, Arial Black, o tamanho do texto, 14, e eu quero ele centralizado, ou para a direita. Como vocês podem ver, ele está alinhado para cima. Se eu quiser, eu posso alinhar pelo meio, ou alinhar para baixo também. Caso eu queira exibir algum valor dinâmico num valor fixo, que nem teste, nesse campo, eu posso estar clicando no campo, vindo em Value, clicar nos 3 pontos, e aqui eu posso clicar, por exemplo, em Fields, e definir que eu quero que mostre, por exemplo, Width, que seria a largura da peça. Dou dois cliques, ele já vem aqui para cima. Agora, dando um OK, ele já muda aqui a exibição. Se a gente pegar agora em Preview, vocês vão ver que apareceu o valor da largura da peça. Outro campo que nós podemos estar utilizando é o HTML Text Box. Então vou clicar em Insert, HTML Text Box, e coloco ele aqui na tela. Similar ao Text Box, o HTML Text Box eu também posso trazer tanto um valor aqui do lado, porém eu posso colocar junto com ele uma escrita e colocar com formatações diferentes de texto. Então, por exemplo, vamos mudar aqui cliente, 2 pontos, vou dar um espaço, abrir e fechar colchetes, e vou escrever aqui, ó, fields.customer, que seria esse campo daqui. Clico fora. Agora, se eu clicar aqui em Preview, vocês vão ver que aparece o cliente, 2 pontos e o nome do cliente. Nesse caso, por conta do tamanho do texto, ele pulou para a segunda linha. Se eu aumentar aqui o tamanho, ou diminuir aqui também a fonte do texto, vamos diminuir para 9.
Então pode ver que agora saiu do lado. Quando a gente fala em quebra de linhas, pode acontecer de ter muita informação e acabar não sendo suficiente somente o espaço do campo. Para não ocorrer da etiqueta acabar quebrando, saindo da composição conforme nós montamos, uma coisa que a gente sempre ativa em todos os campos é selecionar o campo e desativar o Can Grow. Can Grow sempre igual a false. Dessa forma o campo nunca vai crescer, quebrando a formatação dos demais campos. Se eu colocar Can Grow igual a false, vamos diminuir aqui o tamanho dele, vou também diminuir aqui para a esquerda, vocês vão ver que nem vai sair o nome do cliente, porque não coube na tela. Então vou aumentar aqui novamente, então pode ver que o nome do cliente voltou. Aqui, entre o cliente e o nome de fato do cliente, eu coloquei um espaço. Porém, eu posso também clicar em Enter ou Shift Enter para pular uma linha. A informação do campo fica aqui em cima e o nome do cliente fica na linha abaixo. Se eu quiser estar estilizando melhor o tamanho dos textos, eu posso, por exemplo, selecionar o cliente com um tamanho de texto e o nome de fato do cliente com outro tamanho. Então, por exemplo, eu vou aumentar esse daqui para 11 e mantive esse aqui pequeno. Esse aqui daqui eu posso estar colocando, por exemplo, em negrito e o outro não. Então, isso é a principal diferença entre o HTML Text Box e o Text Box. No HTML a gente permite customizar melhor as informações. Só lembrando, em ambos os dois, a gente ativar o Can Grow igual a false e também sempre colocar a condição de formatação, da mesma forma como que nós fizemos nos outros campos, para não sair em etiqueta de sobra ou vice-versa. Uma outra informação importante, o campo HTML Text Box, ele não permite rotacionar para colocar, por exemplo, na vertical, conforme a gente fez no Text Box. Para fazer isso, você só vai conseguir com o Text Box mesmo. Continuando, nós temos o Picture Box. O Picture Box a gente utiliza para colocar uma imagem na etiqueta. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o Picture Box, vou vir em Velo, clico aqui nos 3 pontinhos, eu posso estar selecionando qual imagem que eu quero colocar na etiqueta. Então, vamos colocar essa logo. Colocada a logo, a gente pode modificar o tipo de tamanho que ele está fazendo. Por padrão, ele sempre vem Scale Proportional, ou seja, ele sempre vai escalar a etiqueta para encaixar no tamanho do retângulo. Mas nós podemos colocar em Sketch, então ele ocupa sempre o tamanho total desse retângulo, conforme a gente redimensionar. Podemos mudar para Normal, que ele vai aplicar o tamanho original da imagem. Podemos também, da mesma forma, com o tamanho original, centralizar. E podemos definir aqui o Auto Size. Eu sempre recomendo estar trabalhando com Sketch Proportion, porque isso sempre fica numa proporção válida. Em campos como esse daqui, que aparece a imagem da peça, como vocês podem ver aqui, ó, esse campo a gente sempre vai clicar nele, ele vai estar aqui, ó, em vez de definir uma imagem fixa, a gente coloca aqui um campo, Fields Image String, Image STR, que basicamente direciona qual que é o caminho que está salvo a imagem. O campo Picture Box também não permite rotação, então conforme a orientação da imagem, ela irá sair aqui no Picture Box. Por fim, o último campo que normalmente utilizamos é o Barcode. Então, quando a gente coloca aqui um barcode na tela, ele vai aparecer aqui somente falando que é um código de barras. Vamos clicar nele, vir em Velo, clicar nos 3 pontos, vou selecionar aqui Fields e vou definir que eu quero que saia o Customer como se fosse um código de barras. Vou dar um OK. Aqui em cima, eu também posso aplicar regras de formatação, que também é importante para não aparecer na etiqueta das sobras ou ao contrário. Qual que é o tipo de encoder? Então, no caso, normalmente o código de barras é utilizado o code 128, porém a gente tem inúmeros codes diferentes. Se eu clicar aqui para expandir, ele vai aparecer aqui se eu quero mostrar o texto ou não. Se eu colocar em True, ele vai mostrar o texto e não vai mostrar o texto.
Outra coisa, a gente tem um módulo do código de barras. Eu não recomendo estar modificando pelo módulo. Eu sempre recomendo deixar ativo o sketch, para o código de barras ocupar o tamanho inteiro do campo de texto. Vamos clicar aqui em pré-visualizar. Então, como vocês podem ver, saiu o texto aqui em cima, o nome do cliente, e embaixo o código de barras que vai conter essa informação. Se eu voltar agora para Design e desativar o Show Text, deixar igual a False, então pode ver que agora só saiu o código de barras. Se eu quiser mudar esse código de barras e em vez de estar na horizontal, colocar na vertical, eu posso vir aqui no ângulo e modificar, por exemplo, para 90. Visualmente, aqui não vai aparecer diferença nenhuma, mas eu vou aumentar aqui o tamanho dele e diminuir aqui na largura. Vendo a pré-visualização, vocês podem ver que o campo saiu na vertical. Por questões de formatação, eu recomendo estar utilizando sempre o código de barras, e se você quiser mostrar a informação que tem no campo, eu sugiro pegar um outro campo, por exemplo, pegar esse daqui, vou copiar e colar aqui, e vou editar ele aqui para sair o Customer também. Se eu quiser mudar o alinhamento dele, sair aqui no meio, pois dessa forma você consegue estilizar melhor as informações que vão aparecer no código de barras ou não. Então vamos colocar aqui na pré-visualização. Então pode ver que apareceu o nome do cliente embaixo e a informação e o código de barras com o nome do cliente também. Em todos os campos você pode clicar no campo, vir aqui em Style. Aqui você pode definir condições de estilo do texto. Então, por exemplo, a cor do texto. Aqui está preto. Normalmente a etiqueta a gente só faz preto e branco mesmo, né? Mas eu posso mudar, por exemplo, a color para white. Então pode ver que já sumiu agora o texto. E mudar o background, que seria a cor de fundo, para preto. Então agora eu inverti a cor do texto com o campo. Então dessa forma ele vai sair assim na etiqueta. Outra coisa que podemos fazer também seria definir as bordas. Então, por exemplo, vou abrir aqui o Border Style. Eu vou colocar aqui em Bottom, que seria a parte inferior. E vou colocar para sólido. Então, como podem ver aqui, já saiu uma linha mostrando a borda desse campo. Se eu quiser colocar em mais lados do campo, basta eu selecionar aqui o Border Style e colocar onde que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui nos 4 lados. Então, saiu aqui dos 4 lados. Essas condições de estilo, elas têm para todos os campos que a gente utiliza aqui no software. Então, não é referente somente ao HTML Text Box ou o barcode. Ele vai ter em todos. Outra coisa que utilizamos em algumas etiquetas seria os campos calculados. Para acessar os campos calculados, vou vir aqui em cima, nesse ícone daqui, clico em cima dele, ele vai abrir todos os campos cadastrados que são calculados. Então aqui, por exemplo, a gente cadastrou um campo chamado Dimensions, que ele vai sair como uma string, e a gente colocou a condição de formatação dele. Para definir um novo campo, clique em New, digita o nome do campo, e daí você pode colocar a condição dele aqui do lado. Deixa eu deletar esse último que eu cadastrei. Vamos pegar aqui o Dimension, vou clicar aqui em cima dele, vamos vir aqui para Expression. Então, basicamente, o que a gente fez nesse campo? A primeira informação lá vem daqui até aqui. A gente definiu que vai ser uma string. Então, a gente está formatando essa string para sair o comprimento da peça, nesse caso daqui, mostrando apenas as casas decimais que são necessárias. Nesse caso dali, se eu tivesse, por exemplo, um comprimento de 550 milímetros, ponto 00, ele vai resultar somente 500 milímetros, 550 milímetros. Agora, se fosse 550.1, ele vai resultar em 550.1. A mesma coisa se tivesse aqui, por exemplo, 550.10 no final, ou ponto 100 no final. Ele sempre vai mostrar somente as casas decimais que são necessárias. Então, a gente fez aqui para o comprimento. A gente vai adicionar um novo texto aqui, um espaço, x espaço.
Fizemos a mesma coisa para a largura. Novamente, espaço x espaço e a espessura da peça. Então, dessa forma, se a gente pegar aqui em pré-visualização, vocês podem ver que aqui as dimensões, muitas vezes nem mostra a casa decimal. Mas na primeira etiqueta tem um exemplo claro disso daqui. 2.500 de largura, de comprimento, desculpa, 494 de altura e 18 de espessura. Depois que você definiu o campo calculado aqui, para colocar na etiqueta, a gente só vai colocar, da mesma forma como que são os outros campos, fields, ponto, o nome que a gente definiu aqui. Então, como que a gente pode ver aqui nas dimensões, a gente colocou fields, ponto dimensions. Por fim, uma última informação importante em relação às etiquetas é em relação à ordem de como que elas vão ser impressas. Para selecionar a ordem, a gente pode selecionar aqui, seleciona qualquer coisa, clica ESC, então a gente volta aqui para sem nada selecionado. Então agora a gente tem as informações do texto, que foi basicamente onde a gente definiu o tamanho da página. Aqui em cima nós temos em shortings. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, a gente está definindo a ordem de como que vai ser agrupado as etiquetas. Então a gente definiu por nest shift, que seria o número da chapa, depois por offset y e por fim por offset x. Então ele sempre vai começar da chapa 1, 2, 3, porque a gente está em ascendente. Dele começa primeiro com o y mais próximo do zero e o x mais próximo do zero. Então, só relembrando algumas informações que costumam dar problemas ao criar uma etiqueta. Primeira coisa, os campos, a gente definir as condições de formatação, que seria se é sobra ou se não é sobra. Outra informação, deixar o can grow igual a false, pois isso pode quebrar a visualização da etiqueta. Se ainda estiver tendo problema com a posição do campo na etiqueta, você pode selecionar o campo que você quiser, vir em Anchor, definir um ponto de âncora, né? Então vou colocar topo esquerdo. Pode ser sempre o topo esquerdo, tá? Que não tem problema. Depois que você definir isso aqui, clica fora e verifica se ele assumiu aqui, por exemplo, o top left, que seria o topo esquerdo. Dessa forma, garante que essa distância do início do campo até o início da etiqueta, ela sempre vai se manter a mesma. Ela nunca vai ser alterada. Antes de salvar, só lembrando como que eu mostrei no início, que não estava aparecendo a logo, a gente precisa voltar para aquela condição. Então vamos clicar aqui na logo, vamos mudar. Ao invés de aparecer só logo.png, vou colocar reports /logo.png. Então vai ficar aqui quebrado, se eu trouxer a pré-visualização, vai aparecer o erro aqui também. Mas não tem problema dessa forma. Vamos clicar em salvar. Agora vamos ir para o software, estratégias, e vamos selecionar o novo modelo de etiqueta. Clico em salvar. E agora vamos gerar tudo novamente. Então, dessa forma, a gente acabou de fazer uma modificação de etiqueta colocando o código de barras aqui. Essa modificação poderia ser feita para qualquer outra coisa dentro da etiqueta.